crise de identidade. Queridos, se nós atentarmos para os primórdios da humanidade, não havia que se falar em crise alguma de identidade. Gênesis 1, capítulo, verso 26 e 27, então disse Deus, façamos seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse Deus, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais e rebanhos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Acontece que nós sabemos bem a história. Se nós olharmos a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós veremos que a coisa deu ruim. E desde então instalou-se um dos maiores dilemas da alma humana, que é a crise de identidade. Muita gente vive anos tentando responder perguntas como: quem eu sou? Para onde eu estou indo? No fundo, essa busca é uma tentativa de se encontrar, de se conectar com algo mais profundo que dê sentido à existência. A verdade é que, infelizmente, há uma multidão de cristãos que ainda não sabe quem são em Deus. Você já parou para pensar como a sua história de vida moldou quem você é hoje? Nossa identidade não surge do nada, ela é construída nas relações, principalmente da nossa família de origem. Pais ausentes, figura de autoridade abusiva ou experiências de rejeição podem distorcer completamente a maneira como nos vemos, e uma identidade ferida compromete todo o futuro. É por isso que tanta gente se sente travada, andando em ciclos e sem força para avançar na vida. Não se trata apenas de traumas ou de memórias dolorosas, trata-se de não saber quem se é, e por isso não sabe aonde ir. O meio em que vivemos muitas vezes dita, inclusive, características que nos envolve e acaba por nos moldar. Quer, por exemplo, um exemplo? Se você passar o dia inteiro numa peixaria, independente de você comprar peixe ou não, no final do dia, ao sair da peixaria, você vai estar cheirando peixe. Se você passar o dia inteiro numa loja que vende perfumes, independente de você comprar perfumes ou não, ao sair no final do dia, você vai estar perfumado, sabe? Se você conviver o dia inteiro com pessoas otimistas, no final do dia, com certeza, você vai ter uma visão mais otimista. Se você conviver com o dia inteiro com pessoa pessimista, no final do dia, possivelmente, você terá uma visão mais pessimista da vista, sabe? Pessoas com crise de identidade vivem, inclusive, em extremos, ou se tornam reféns de rejeição, ou caem em atitudes, muitas vezes, de rebelião. Ambas são formas de defesa, de tentar sobreviver a uma dor intensa e ainda não foi, muitas vezes, curada. Quantos de nós passamos boa parte da vida tentando agradar os outros, buscando aceitação, nos sabotando, vivendo com medo de errar ou fugindo da responsabilidade de encarar o que nos feriu? Esses mecanismos de defesa não resolvem o problema. Na realidade, eles só nos afastam ainda mais da verdade sobre quem somos nós. E mais, a crise de identidade, ela nos paralisa,
nos impede de ser assertivos, de escolhermos com clareza, avançar com firmeza. Sem identidade não há norte, e sem norte, toda caminhada se torna um esforço sem direção. A verdade é que estamos diante de um fato, uma realidade. Não era para ser assim. É que no meio do caminho aconteceu algo que se chama pecado, e nós estamos hoje com uma pergunta a ser respondida: quem sou eu? Quem sou eu? Nesse momento da minha vida, se você fechar os seus olhos, você olha, você tem ideia da tua idade, você tem ideia de quem, né? O teu nome, da onde você veio, mas você faz uma pergunta: quem sou eu? Ora, muitos tentam responder essa pergunta segundo o seu próprio entendimento, contaminado por sua história e todas as circunstâncias possíveis e imagináveis. Outros simplesmente são sucumbidos por uma voz que insiste em responder essa pergunta em seu lugar. Essa é uma verdade espiritual que não podemos ignorar. O inimigo sempre vai tentar nos confundir sobre quem somos. Foi assim com Jesus no deserto. Satanás o confronta com a frase. Então o tentador, aproximando, disse: Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É aquilo que nós vemos lá em Mateus 4:3. O objetivo era minar a sua identidade, porque quem não sabe quem é, não sabe o que pode fazer, não sabe qual é o propósito, não sabe direção. Talvez você tenha sido ferido exatamente aí, na sua essência, na sua identidade, mas a identidade não precisa continuar ferida, ela pode ser restaurada, e essa restauração começa com um passo: a decisão de assumir responsabilidade pela própria história, não para viver como vítima, mas para se tornar agente de mudança. A verdade é que o ser humano, pelo pecado, está em fuga, e vive fugindo. Parece que nada dá certo, ele está sempre fugindo. Vocês conhecem bem a história de Moisés, né? Lembram que ele é um descendente da casa de Levi, que nasceu no Egito, num momento muito difícil da escravidão do povo hebreu. Ele foi escondido no nascimento, em desobediência à ordem do faraó, e de certa forma ele foi adotado pela filha do faraó. A gente pode entender que isso foi uma providência divina. Bem, a Bíblia nos revela que, sendo Moisés já homem, ele mata um egípcio, e em razão disso, como o faraó queria matá-lo, ele foge para a terra de Midian. Isso quando ele já tinha 40 anos de idade. Lá em Midian, ele conhece Jetro. Lá ele se casa com Zípora, uma das filhas de Jetro, e passa a viver sob a proteção do sogro, apacentando as ovelhas do sogro. Pois bem, o tempo passa, Moisés já tem 80 anos de idade. O texto não fala, mas provavelmente ele já está assim, meio que desanimado com a vida, uma figura que, convenhamos, não nos parece a melhor opção de seleção, pois era um fugitivo em terra estrangeira, e com 80 anos de idade ainda apacentava as ovelhas que não eram suas, eram do sogro. Aí nós chegamos a um momento em que Deus vai ao seu encontro, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 1, e tentar
meditar um pouquinho a partir desse texto, naquilo que o Senhor quer falar a respeito de identidade conosco. Você que não acompanha em casa, Êxodo 3, a partir do verso 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome deles, o que lhe direi? Deus lhe disse: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Só até aí. Senhor, fale ao nosso coração, Pai, que venha palavra conduzida pelo Teu Santo Espírito em nossa direção e nos revele os Teus propósitos em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Esse texto que lemos, ele é tremendo, e toda vez que ele é retratado naquele desenho Príncipe do Egito, eu fico com os olhos assim, meio que marejado, porque ele mostra um Deus que não se esquece, ele vai atrás de alguém absolutamente improvável. É um Deus que vai atrás de alguém que é improvável, num lugar esquecido, de alguém que quer estar esquecido, de alguém que se sente esquecido, um camarada que parece que não deu certo na vida. Vocês lembram o nome do primeiro filho de Moisés? O texto bíblico aponta que o nome dele é Gerson. Gerson quer dizer: sou peregrino em terra estranha. Como algo dizendo dentro de si: eu estou aqui, mas este não é o meu lugar, sabe? Sou peregrino. É algo que tipo assim, não tem muita importância. Eu sou peregrino, eu estou perdido. Isso dava para explicar mais ou menos aquilo que estava no coração de Moisés, sabe? Um homem de 80 anos que apacentava as ovelhas do sogro, um homem foragido, um homem que estava num lugar, terra de ninguém, esquecido.
e queria estar esquecido, que foi atraído talvez pela curiosidade, viu algo diferente, mas que Deus foi ao seu encontro, sabe? Alguém que talvez fosse improvável, assim como Deus procura pessoas improváveis. O pastor Gertúlio Bergamasco, ele costumava dizer que quando você não servir para mais nada, você ainda dá para um bom crente, sabe? Isso me mostra, querido, que como afirma o pastor Danilo Figueiro em seu livro Quem Sou Eu? Já na capa, essa pergunta, quem sou eu? É uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou. E tem uma coisa, essa questão, essa resposta, na maioria das vezes, ela não é fácil de ser alcançada, pois ela é resistida por nós. Na realidade, a gente não é fácil. Foi por isso que Jesus lá na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós, na maioria das vezes, nós não sabemos mesmo o que a gente faz, sabe? A gente é difícil, na maioria das vezes. Se você seguir um pouquinho mais, você verá no capítulo 4 de Êxodo, que Moisés, após Deus conceber poderes a ele, tem uma postura um tanto quanto estranha. Vejam comigo, segue comigo, Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. Ou seja, eu era ruim antes e agora que nós encontramos aqui, eu não melhorei nada. O Senhor lhe disse: quem deu a boca do homem? Quem o fez mudo, surdo? Quem lhe concebe vista e o torna cego? Sou eu, o Senhor. Ou seja, Moisés, você tem noção diante de quem você está? É como se estivesse dando uma situada em Moisés. Ou seja, Deus está falando: você acha que eu te escolhi porque você é o melhor, mané? Ou seja, você acha que você é o cara? Eu te escolhi porque você passou por um exame de seleção e apontaram que você era o escolhido. Agora verso 12, agora pois vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Percebe o exercício aqui de paciência de Deus? Eu vou ajudar, eu vou te ensinar. Mas olha Moisés no verso 13, Moisés, porém, respondeu-lhe: ah, Senhor, peço que te envie outra pessoa. Verso 14, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você fará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem, eu instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Eu não sei, gente, mas eu acho aqui que Moisés bateu na trave para ser eliminado. Gente, a gente tem uma ideia, sabe? E aqui mostra como Deus foi paciente e amoroso. Tem muita gente que acha que Moisés estava sendo humilde quando falava assim: quem sou eu? Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Na verdade, existe muita confusão com essa questão de humildade. Quantas e quantas vezes nós nos depreciamos achando que isso é humildade? Existe sempre perigo de uma coisa ou outra, ou achamos menos ou mais, e nos esquecemos que a palavra nos orienta de forma clara, em Romanos 12:3, para que nós não pensemos de nós mesmos, além do que devemos pensar, mas pensemos moderadamente,
ou seja, nem além, nem aquém. O que houve aqui foi resistência mesmo. O que houve aqui foi algo assim, da dureza. Sabe, amados, como eu apontei, todo mundo tem uma história por trás, por seu passado, por vezes um acúmulo de feridas, mas isso não é, em hipótese alguma, obstáculo para que você tenha uma identidade bem resolvida. Eu e você precisamos entender que quem define a nossa identidade é Deus, pela sua graça, e não é a nossa história. Deus tinha uma definição de objetivo e de identidade na vida de Moisés. Aliás, Paulo é muito bom nisso. Dá uma olhada naquilo que Paulo escreve, e está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10. Se você for rápido de endereço, você olha, se não, acompanha no telão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Pois eu, aqui a gente vê aqui, ó, a gente dá a impressão assim, tipo assim, olha, Paulo está sendo humilde pra caramba, ó. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Gente, é verdade. Ele está falando aqui, ó, eu sou um cara que, você entendeu? Só que tem uma expressão aqui, mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vocês percebem? Paulo aqui está numa frase só, fazendo uma análise clara de quem ele era, segundo o seu passado, um perseguidor da igreja, ou seja, no linguajar nosso aqui do interior, um tranqueira, como se diz aqui. Agora no verso 10, começa com a expressão, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo, me transformou. Vocês notam que a identidade está intrinsecamente ligada com um propósito, e aqui, quando Paulo está falando, o Luciano Subirá tem uma comparação, e eu acho legal isso aqui, sabe? É como se Paulo, quando ele estivesse fazendo essa comparação, ele estivesse fazendo um campeonato de ponto corrido, né? E ali tem a classificação, e Paulo está em primeiro lugar, sim, sabe? Em segundo lugar talvez Pedro, em terceiro lugar talvez João, não tem isso, você entendeu? E tipo assim, ó, em pontos corridos lá, ele está em primeiro lugar, mas a ideia que Paulo está falando é tipo assim, olha, se eu somar todos os outros, não tem a quantidade de pontos que eu tenho. E pensa bem, gente, se você pensar que todos os apóstolos ficaram ali na região de Jerusalém, pregando para os judeus, e Paulo escancarou o mundo dos gentios, por isso nós estamos aqui. Dá uma olhada, ou seja, ele tinha consciência de quem era. Paulo, com certeza, gente, com certeza ele enfrentou dificuldades, ele teve noite mal dormidas, envolto em seus pensamentos. Ou você acha que a sua nova identidade em Cristo significou um esquecimento das atrocidades que ele cometeu no passado? Não, muito pelo contrário, ele não foi acometido de amnésia, mas sim teve sua consciência mais inclusive aguçada. Existe até um grupo de estudiosos que defende que quando Paulo ora, pedindo que o Senhor lhe retire o espinho na carne, efetivamente o espinho na carne é uma enfermidade física, provavelmente uma enfermidade nos olhos. Mas existe um outro grupo que entende que quando ele pede que o Senhor retire o espinho na carne, essa enfermidade é uma enfermidade da alma. Porque eu fico imaginando que Paulo, nas madrugadas, com a consciência que tinha, mesmo ciente da sua
redenção em Cristo Jesus lhe vinha na memória, eu fico imaginando, tá? Não está nada escrito, lhe vinha na memória, ele diante de Estevão sendo apedrejado, ele com a carta de perseguição, assistindo tudo aquilo, algoz, sabe? Estevão caindo de joelho e dizendo: Senhor Jesus, em tua mão entrego o meu espírito, não imputes a eles este pecado. Você já imaginou o som disso na mente de Paulo, que não significa amnésia, ao longo da sua história pós-convertido? Você tem ideia? Você acha que o novo convertido, aquele que tem consciência dos seus pecados, o pecado do passado não lhe traz dor no coração? E não vem como um espinho na carne? E que muitas vezes a vontade que tem é tipo assim: Senhor, tira de mim, como se fala assim: Senhor, o que eu queria mesmo é ter uma amnésia, eu queria esquecer disso. E o Senhor vai continuar falando para você assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Amado, amada, entenda, uma identidade bem resolvida não significa uma vida sem problema, mas sim maturidade para enfrentá-los. É o que nos permite quebrar ciclos familiares, abandonar crenças limitantes e construir novos padrões de comportamento. A chave está em olhar para o passado com honestidade, reconhecer a dor, mas não se definir por ela. Nossa identidade não é o que fizeram conosco, mas o que escolhemos fazer com o que fizeram. O processo de cura da identidade é também um processo de reconstrução de vida. Ao deixar de repetir padrões, abrir o coração para transformação, ajustar as nossas crenças à verdade de Deus, nos tornando livre para viver aquilo que é o Senhor nos chamando. E essa jornada não tem linha de chegada. Entenda, saúde emocional não é um destino, mas é um caminho de crescimento que ele é contínuo e gradativo, dia a dia. Torna-se uma melhor versão de si, um processo que exige coragem, constância e verdade. Agora, observe uma verdade: não vamos descobrir quem somos olhando para nós mesmos. Aquele negócio assim, ó, olhe para você, não, e descobre quem você é. Você não vai descobrir. Se a nossa identidade está no que fazemos, ela desmorona quando falhamos. Se está no que as pessoas pensam, ela muda toda vez que alguém nos rejeita. Se está no que conquistamos, ela desaparece quando nós perdemos. Então, não está em nós olharmos para nós mesmos. Veja, Deus não nos chamou para construir a nossa identidade em nós mesmos. Ele nos chamou para construí-la nele. Quando nascemos de novo, recebemos o Espírito de adoção e nós tornamos filhos, filhas de Deus, e essa é a nossa identidade. Mas a parte mais importante da nossa identidade não é apenas que somos filhos, é de quem nós somos filhos. Pense comigo na tentação do deserto. Jesus sabia quem ele era, gente, sim ou não? Sim. Ele podia transformar a pedra em pão, sim ou não? Sim. Se ele
transformasse as pedras em pães, ele deixaria de ser quem ele era? Sim ou não? Não. Se ele transformasse, ele continuaria sendo filho de Deus. Mas então, por que ele não transformou as pedras em pães? É porque quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. E sabe que quem ele é tem a ver com um propósito. Quando sabemos a quem pertencemos, deixamos de viver tentando provar quem somos. Sabe? Você pode perguntar, ok, você falou tudo isso aí, mas de forma prática, como eu tenho que fazer? O que eu faço para saber quem eu sou? Eu poderia responder de forma simples: ouça Deus. Mas vamos lá. Tiago, irmão de Jesus, reputado como uma coluna da igreja em Jerusalém, apresenta-nos uma interessante alegoria. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Acompanhem comigo aquilo que está escrito. Olha lá. Presta atenção. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Note, a Bíblia associa a bem-aventurança à obediência, aos mandamentos divinos, mas podemos afirmar que ela também está ligada à capacidade de entender o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, daquilo que nós verdadeiramente somos. Tiago, ao mencionar o ouvinte que não é praticante, compara-o ao quem se olha no espelho, mas depois não se lembra de como é. Podemos então presumir que o inverso também é verdadeiro, que o ouvinte que é praticante recorda com exatidão da imagem vista no espelho. Nessa alegoria, ouvir a palavra de Deus assemelha-se a contemplar o próprio reflexo. Lembrar-se ou não do que foi visto no espelho dependerá se a pessoa será ou não uma praticante da palavra. Em suma, a própria Bíblia afirma ser o verdadeiro espelho que revela a nossa verdadeira identidade. Então fala assim: quem sou eu? Você dá uma olhadinha quem é você? Quer saber quem você é em Cristo Jesus? Todo dia, pegue isso aqui e olhe. E olhe. E olhe. Aqui vai revelar quem você é. Eu estou de acordo ou não? Ele é o espelho. O espelho é a palavra de Deus. Queridos, entendam, precisamos nos enxergar corretamente por meio de Deus. E isso só é possível quando olhamos através das lentes da revelação bíblica. A razão pela qual precisamos mergulhar mais profundamente nas Escrituras não é apenas para obter conhecimento doutrinário, informação. Afinal de contas, quanto mais tempos gastamos na palavra, mais compreendemos quem o Senhor é e quem nós somos nele. Lendo a Bíblia, nós nos deparamos com nossas limitações, que são parte do propósito dessa exposição ao espelho. E isso acabará produzindo em nós um senso de dependência de Deus. Inclusive, se queremos de fato ter identidade constantemente transformada no Senhor, devemos estar em acordo com Ele. Aquilo que está em Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Você olha a Bíblia, olha o teu comportamento e compara. Está certo ou não está certo? Está igual ou não está igual? Estou igual a Deus ou não estou igual a Deus? Temos de entender, crer e declarar. Se Deus não me vê assim, então não aceito me enxergar de forma diferente daquela que Deus me vê. Eu que escolho. Quando nos olhamos, nós olhamos assim para a Bíblia, e a gente compara a nossa vida, a gente olha a Bíblia todo dia, e a Bíblia vai revelando o que o Senhor tem como padrão, e a gente se compara e fala assim, opa, está alinhado, não está alinhado, aquele é o espelho. Abre a tua Bíblia em Joel, capítulo 3, verso 9 e 10. Quando nós olhamos lá Joel 3, a convocação de Deus para a guerra, nós lemos assim, ó. Aqui nós temos dois versos, em que Deus faz uma convocação para uma guerra. Verso 9, diz assim, ó. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, das suas foices lanças, diga o fraco, sou um guerreiro, em outra versão, diga o fraco, sou forte. Veja, que no texto lido, parece que nós estamos diante de uma convocação meio que de improviso, pois ele chama de guerreiros, mas eles não são guerreiros, e isso dá para perceber no verso 10, que as enxadas são feitas de espadas, e as foices são feitas de lança. Eles são na realidade o quê? Lavadores, não guerreiros. E Deus dá uma ordem, diga ao fraco, sou um guerreiro, ou seja, sou forte. Deus está dizendo para mentir, gente? Não. Ele era forte, gente? Não, definitivamente não, pois o próprio Deus diz, diga o fraco, ou seja, ele era fraco, ele era fracote, eles eram fracos, mas o que nós temos aqui é um anúncio da resultado da confiança em Deus. Sabe, queridos, quando nós vemos isso, nós vemos o quê? O fato que nós estamos vivendo e aquilo de que Deus está olhando, traduzido em nossa vida e transformado. Quer ver um exemplo que para mim, acho que é o mais fácil da gente entender na vida de um homem segundo o coração de Deus? Nós conhecemos bem a história de Davi, que apresenta a batalha de um rapazinho. Davi, sabe? 1 Samuel capítulo 17, a gente vai ver que tem uma cena retratada no capítulo 17, de um lado do vale, tem o povo de Deus, o exército de Deus, de Israel, e do outro lado o exército filisteu, e eles se provocando, e existe um desafio, o gigante Golias, desafiando, manda um guerreiro, e no relato bíblico, todos estão tremendo de medo, e Davi aceita o desafio. A gente conhece bem o contexto, só que no meio da batalha existe um diálogo entre o gigante e Davi, e não sei se vocês já prestaram atenção nesse diálogo. 1 Samuel 17, a partir do verso 43, diz assim, ó. Ele disse a Davi, Golias, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau, invocando os seus deuses? O filisteu amaldiçoou Davi, dizendo, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Verso 50. Assim Davi venceu a filisteu, com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Queridos, vocês observaram Davi exaltando sua performance? Vocês observaram Davi exaltando a sua capacidade? Vocês observaram Davi exaltando a sua força? Não, gente. Nós vemos aqui um jovem que agiu na força do Senhor. Por quê? Porque sabia quem era e tinha consciência de um propósito, sabe? Diga ao fraco: sou forte. Não é uma mentira. Diga ao fraco, ele tem consciência que ele é fraco. Sou forte no Senhor. Você acha que Davi não tinha consciência de que ele na luta mano a mano ele ia perder? Que se ele fosse no nome dele ia perder? Que daí não dá para sair no braço com o gigante? Você acha que ele não tinha consciência disso? Mas ele colocou o nome do Senhor aqui. O problema nosso de identidade, sabe? E a gente não reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Ou seja, eu não estou aqui para dizer, num exercício de técnica, de autoajuda, ou num discurso coaching, para que você, a partir de hoje, passe a se olhar no espelho e comece a dizer para você mesmo como você é bom, como você é forte, como você é bonito, como você é inteligente, como você vai vencer, que tudo isso vai dar certo. Veja, essa técnica de pensamento positivo pode até ser interessante e é muito melhor, inclusive, do que pensamento negativo. Mas não é isso. O que eu estou dizendo é que você deve sim olhar para o espelho, mas o espelho não é um espelho físico que te mostra quem você é de verdade, fisicamente. E você pode até escolher mentir para o espelho que você vê ou não. Um exercício, inclusive, de pensamento positivo, mas que o espelho que eu te convido é olhar para a palavra de Deus que revela quem de fato você é em Cristo Jesus. E quanto mais você olha para esse espelho que é a palavra, mais você vê quem de fato você é, porque ela consegue mostrar para você os teus erros, mas o quanto você é amado. Ela começa a revelar para você os teus pecados, mas que existiu uma cruz. Ela consegue mostrar para você, você entendeu? Que você não valia nada, mas Ele morreu para o teu lugar. Ela consegue mostrar para você o quanto você é falho, o quanto você é ruim, o quanto nós somos terríveis, o como nós somos limitados, mas um Deus que nos ama. Meu querido, minha querida, pode ser que você passou a vida inteira ouvindo, pensando e até já tenha convencido que você é um tipo de pessoa que não vai dar nada na vida, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, nunca vai vencer. Preste atenção, eu estou aqui nessa noite, nessa manhã, acostumado a dizer à noite, né? Nessa manhã,
para te dizer: você não é quem os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Esse é o primeiro passo. Sabe, meu amado, sabe, minha amada, quando eu olho as Escrituras e me aposto daquilo que Deus diz a meu respeito, a pergunta o que eu sou é respondida a partir do grande eu sou. O que eu sou? Você podia olhar isso e ter consciência da tua limitação. Eu sou fraco. Lembrar os teus pecados, e tenho muitos. Lembrar tuas fraquezas, e são tantas. Lembrar das tuas limitações, e são infinitas, sabe? E muitas vezes olhar e falar assim, se sentir tal qual Moisés: mas eu, manda outro, Senhor. Você pode ter essa consciência, sabe? Você pode ouvir Deus falar assim: diga ao fraco, e você conscientemente fala assim: eu sou esse fraco. Mas o que eu sou? E respondeu: o que eu sou? Eu sou uma nova criatura, criada em verdade, justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, sou príncipe e sacerdote para Deus o Pai. Sou justiça de Deus em Cristo, sou cabeça e não cauda, e estou sempre por cima e nunca por baixo. Sou abençoado em todas as coisas, de onde ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor, sou luz do mundo e sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sou morada do Deus, do Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou tudo quanto a Bíblia diz que eu sou. E a gente poderia achar muitos mais. Quem eu sou? Quem é você? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa pergunta, Pai, é uma pergunta a ser respondida aos seus pés. Não é uma pergunta, Senhor, meu Pai, a ser respondida aos olhos do inimigo. Não é uma pergunta, Senhor meu Pai, a ser respondida no nosso próprio entendimento. Que dirá, Senhor, à luz do nosso próprio coração enganoso? Pai, eu quero responder essa pergunta, Senhor meu Pai, à luz da Tua palavra. Que a Tua palavra seja espelho nosso, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Pai, que nós usemos a Tua palavra, Senhor, no dia a dia, como espelho, Senhor meu Pai, que é usado quando penteamos nosso cabelo, mas não num arrumar ligeiro, corriqueiro. Pai, que nós ruminemos nela, que nós a estudemos, que nós Te conheçamos melhor, Pai, para que o Senhor se revele em nós, e nós como um espelho sejamos transformados à Tua imagem, e nós não tenhamos dúvida de quem nós somos, e quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Não permita, Senhor meu Pai, que o inimigo sopre, Senhor meu Pai,
uma identidade qualquer que não seja tua para nós. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.